Como entender o dom de línguas em 1 Coríntios capítulo 14? Olá pessoal, seja bem-vindo ao Contexto Bíblico. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós estamos analisando 1 Coríntios capítulo 14. Antes da gente entrar no texto mesmo, isso aqui é importante, preste muita atenção. Notei um comentário que eu achei interessante. Fala que, por um lado, Paulo quer encorajar a igreja a usar seus dons espirituais. Então, por um lado, o desejo de Paulo é encorajar a igreja a usar os seus dons espirituais. Mas, por outro lado, ele tenta corrigir o abuso do dom de línguas. Entende? Então, você vai perceber aqui que esse texto é um pouco complicado, porque Paulo ele toma todo um cuidado ao tocar nesse assunto. Os irmãozinhos lá estavam fazendo de uma forma errada. Então Paulo ele toma todo cuidado para não agredir, para não ferir, para não magoar os irmãos. E para também demonstrar que o dom de línguas, como os demais dons, ele não tem um fim, né? Ele não foi abolido. Os dons continuam até hoje. A questão, meu querido, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, o que acontece? O que nós precisamos analisar, o que eu estou questionando aqui, nós vamos ver dentro dos documentos, é se a língua que nós presenciamos hoje, ela está de acordo, ela está batendo com o texto bíblico ou não. Certo? Essa é a questão. Então nós precisamos analisar o texto para ver que dom de língua é esse? Língua estranha? Da onde saiu isso, língua estranha? Deus precisa de língua estranha? Então são essas coisas aí. Então vai acompanhando essa série, nós já damos uma avançada legal, mas vai acompanhando e você vai compreender assim perfeitamente e depois você pode tirar suas conclusões. Então Paulo ele começa no 1 Coríntios 14, verso 1, né? Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Lembra lá que eu falei para você que Paulo está incentivando eles a usar os dons. Então o que acontece? Os irmãozinhos estão usando os dons, mas estão usando o dom de uma forma errada. Agora imagine se Paulo já dava aquela paulada, né? Vamos dizer assim. Dava aquela paulada, vocês estão usando o dom tudo errado. E o que ia fazer com aqueles irmãozinhos? Ia desmotivar aqueles irmãozinhos. Os irmãozinhos já iam desistir. Eu não quero saber mais de igreja, né? Eu não quero saber mais. Levando em consideração a influência daquela cidade. Nós vimos o contexto como que era aquela cidade, uma cidade ímpia, uma cidade idólatra, uma cidade que havia muitas orgias, templos, adultério. Então, aquela igreja de Deus tinha uma pressão, né? O seu ambiente pressionava aquela igreja. Então, tinha muitos irmãozinhos ali que Paulo teve que ter um cuidado, uma forma de falar, como eu também tenho que ter uma forma de falar aqui com vocês, ao fazer o vídeo aqui, para não magoar o irmão, não ferir, porque não é esse o objetivo. O objetivo é analisar o texto dentro do contexto. Agora, tem situações que não tem como fugir. O que a gente vai fazer? Né? A gente precisa analisar o texto para o nosso próprio bem. Então ele fala, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Ou seja, buscar o amor, né? Nós já falamos a respeito disso. Na questão do amor, que é o maior dom. De todos os dons, o amor é o maior dom. E depois, mais para frente, nós vamos fazer um outro vídeo analisando 1 Coríntios capítulo 13. Tá? Aí vai entrar essa questão do amor aí. Agora veja só. Então Paulo ele recomenda que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente que profetizeis. Opa! Então, olha as recomendações. Você tem que entender o contexto. Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Por quê? Porque havia um problema. Qual o problema? Havia dissensões, disputas.
E aqui na igreja de Corinto estava expulso. Então, houve a necessidade de Paulo escrever lá. Falou, olha, seguir o amor. Já começa com amor, né? Interessante, né? Seguir o amor. Ou seja, essa palavra seguir é buscar. Busque o amor entre vocês. Procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Então, veja só. Principalmente o que profetizeis. Então, Paulo aqui ele faz um contraste, ele mostra aqui um contraste. Nós vimos no vídeo anterior, já comentei isso aí, mas vamos repetir, é bom. Paulo faz aqui um contraste entre falar em línguas e profetizar. E depois, mais para frente, aí nós vamos, não nesse vídeo, nos outros vídeos, nós vamos analisar algumas palavras aqui, por exemplo, o que é profetizar, mistério, e revelação, que às vezes as pessoas espiritualizam demais essas questões, essas palavras, e não vamos estar analisando com calma, tá? Mas sempre uma outra ocasião. Mas ele fala, Paulo fala, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Estou no verso 2. Visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Vamos entender essas palavras aqui também. Mistérios, né? Mas o verso 2 fala que, pois quem fala em outra língua não fala a homens. Nós vimos como que era o contexto da cidade. A cidade ali era uma cidade internacional, a igreja é uma igreja internacional, tinha pessoas de vários países ali, porque era... Nós vimos aí, assista aí o vídeo anterior, né? Qual é o contexto de 1 Coríntios 14, é um vídeo anterior, assista que você vai entender melhor. Tá? Por isso que é bom você seguir essa série aqui. Tá? Então, pois quem fala em outra língua não fala a homens. Essa expressão outra língua, se você for pegar eu estou aqui com a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Eu estou trabalhando com essa Bíblia. Geralmente eu trabalho mais com essa Bíblia aqui. Mas a gente é bom fazer comparações com outras versões. Se você pega a Almeida Corrigida Fiel, não vai estar escrito outras línguas. Vai estar uma outra tradução. Vai estar escrito língua desconhecida. Então quem fala língua desconhecida... Então aqui nós já estamos analisando, fazendo comparações com um texto e outro texto de outra versão, que isso é importante, tá? Então, outra língua, essa palavra língua, esse termo língua, ele vem do termo grego glossa, que significa idioma. Não é uma língua estática. Glossa, no grego, não quer dizer uma língua estática. Éder, mas o que é língua estática? É uma língua em êxtase. Quando a pessoa entra em êxtase e começa a falar, a língua começa a enrolar, a pessoa perde ali o raciocínio, o sentido, e começa a enrolar a língua e falar tudo enrolado, que ele mesmo não entende. Nem ele entende. Ninguém entende. Então, glossa, no grego, ele não está se referindo em nenhum momento na escritura sagrada a uma língua estática. Mas glossa, o termo glossa em grego, significa idioma. Ponto. E o verbo falar, falar em línguas, né? O verbo falar é laléu, né? O verbo falar é laléu. O termo grego laléu. Que significa linguagem do dia a dia, uma linguagem usual. Então, falar em línguas é falar um idioma numa linguagem do dia a dia, dos países. Então é muito claro, você que talvez estuda um pouco grego, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego, isso fica muito claro. Eu já vou adiantar aqui para vocês. Eu não ia fazer isso não, mas eu vou adiantar. Essa língua, esse dom de língua aqui no 1 Coríntios 14 é o mesmo dom de línguas lá de Atos 2. Mesma coisa.
É a mesma coisa. Por isso, para você interpretar 1 Coríntios 14, é só você analisar Atos 2. É o mesmo dom de língua. Eu pergunto, vamos raciocinar. Para que Deus vai precisar de um tipo de dom de língua, segundo dom de língua, terceiro dom de língua? Sendo que o objetivo do dom de línguas é pregar o evangelho. E para edificar a igreja. Mas como é que se edifica a igreja? Não é ler nas escrituras, olha, Jesus foi morto, foi crucificado, ressuscitado, aceita agora Cristo como seu... Aceita ele como seu modelo, siga o modelo, ele é o único caminho para chegar até o... Porque o objetivo é ganhar a salvação, é obter a salvação. Tem outro objetivo? É a santificação e ter acesso à cidade santa. Então Deus, através do seu Santo Espírito, deu homens dons. E os dons têm esse objetivo. Não é outro, não tem outro, irmãos. Então, aqui fala, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Porque se eu estou falando em uma outra língua, né, dentro da igreja, tem lá pessoas tudo da Argentina, e eu estou falando alemão lá dentro. Nós vamos ver aqui, mas como é que os argentinos vão entender, vão compreender que eu estou falando em alemão? Para eles vai adiantar o que isso? Vai edificar o quê? Vai edificar a pessoa, se a pessoa estiver entendendo o que está falando, e está falando com Deus. Porque quando fala aqui que não fala a homens senão a Deus, por quê? Porque Deus ele conhece todos os idiomas do mundo. Foi ele mesmo que dividiu as línguas lá na Torre de Babel. Veja como é que a coisa vai ficando clara. Outra língua, né? Outro idioma. Mas, Éder, e língua estranha? O que acontece? Em todas as versões que eu analisei, só encontrei aqui, pelo menos nas versões que eu tenho, tem várias, só encontrei na Almeida Revista Corrigida a questão da língua estranha. Eu não sei porque traduziram, pelo menos nessa versão, acho que é a única. A outra é a que eu tenho aqui, a NTLH também fala língua estranha. Esse verso 2, você pode ler na sua casa. Verso 2, na Almeida Revista Atualizada, está outra língua. Na Almeida Revista e Corrigida, está a língua desconhecida. Agora, na Almeida Revista e Corrigida, e na nova tradução da linguagem de hoje, está a língua estranha. Mas eu vou mostrar um negocinho para você aqui, tá bom? Vou mostrar aqui para você. Veja bem. Eu vou pegar aqui a Almeida Revista e Corrigida, porque nós temos que analisar documentos. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas veja bem aqui, ó. Língua, ó, não sei se dá para ver. Estranha. E aí vai aqui, ó, língua estranha. Almeida, Revista e Corrigida. Se você observar, as letras tá tudo em pezinho. A palavra estranha, ela tá tombada. Ela não tá igual às outras palavras, ela tá diferente. Eu até grifei em amarelo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá estranha, mas ela não tá em pezinho igual as outras, o resto do texto, ela tá tombada. Por quê? Porque ela não consta no original grego. Eu não cheguei a pesquisar por que foi traduzido como língua estranha. Poderia ter língua estrangeira pelo contexto, mas língua estranha. E aí, lógico, vai ter igreja que, para apoiar o ponto de vista, vai usar o meio da Revista e Corrigida. É isso. Exatamente, é mais ou menos aí que acontece. Mas se você pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui o Novo Testamento em grego, no original, e falando aqui do verso 2, pois quem fala em língua não as pessoas, fala mais a Deus, ninguém põe no espírito, mas fala mistério. Profetizeis, pois quem fala, ó, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui tá no grego, ó. Quem fala em línguas.
fala em línguas. Isso no original grego. Tá vendo? Ó? Fala em línguas. Dá para vocês verem aí. Certo? Não tem a palavra estranha. Se você for pegar aqui também... Eu vou ter que acelerar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você for pegar aqui no Novo Testamento também, majoritário, né, que é a maioria dos manuscritos, o fato que fala em uma língua. Que fala em uma língua. Eu acho que não vai dar para vocês verem aqui, tá aqui, ó. Que fala em uma língua. Na maioria dos manuscritos. Isso aqui é um interlinear analítico, texto majoritário com aparato crítico. Bom, hein? Para analisar os textos no original. No grego, que é só Novo Testamento, tá? Grego, não é hebraico. Hebraico é Velho Testamento. Tá vendo aí? Então, analisando no grego, não tem estranha. Se você pega Almeida Revista e Corrigida, você vai ver estranha tombado. Por quê? Porque ele foi inserido, não consta no original. E agora? E aí você vai analisando o contexto, aqui, e você vai entendendo melhor. Por isso quem fala em outra língua, numa língua estrangeira, em outro idioma, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. E o Espírito fala mistérios, porque para os outros é mistérios. Né? Se um japonês estiver falando ali de Deus, para mim vai ser mistério, não entendo nada. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Então, veja que o contraste que Paulo está fazendo aqui. Línguas, profetizei. Línguas, por isso que ele fala... eu prefiro que vocês procurem com zelo, mas principalmente que profetizeis. Continuando, verso 4. O que fala em outra língua, né, no verso 4, que fala em outra língua, lá está em língua estranha, mas aqui em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Agora, qual que é a função do dom de língua? O verdadeiro dom de língua é o quê? É para edificar todos, não edificar só a si, para edificar a igreja. Então Paulo está fazendo um contraste aqui, se você está percebendo. E ele está tentando, na verdade aqui do verso 1 ao 9, Paulo ele está fazendo a menção do dom de língua usado de uma forma errada. E os crentes ali de Corinto estavam usando de uma forma equivocada e errada. Certo? Depois no verso 10 a 19, ele vai começar a fazer então as correções. E depois do verso 20 ao 40, ele vai dar mais algumas diretrizes em respeito à ordem do culto. Porque o culto estava numa maior desordem. E você vai entender isso nos outros vídeos. Muito bem. E aí ele continua dizendo aqui no verso 5, que eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Está vendo que ele está tendo um jogo de cintura? Ele está procurando não desmotivar os irmãozinhos, porque ele fica sabendo da informação. Né? Alguém fala para Paulo, lá na igreja de Corinto, todo mundo está falando em línguas. Todo mundo. Está uma bagunça. Aí então Paulo começa a orientar, fala, olha, eu quisera que todos vós falavam em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Veja que Paulo está tendo tato para falar com eles, para não magoá-los. Talvez novos convertidos. Imaginem ir com ferro e fogo, aí desmotiva todo mundo, fecha a igreja. Então Paulo, e como Paulo é muito erudito ali, um teólogo, né? Pedro falou que Paulo tem as coisas que ele escreve que é difícil de entender. Então Paulo, ele fala, olha, eu quisera que vós, verso 5, né? Que todos vós falassem outras línguas, mas muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza, agora presta atenção, quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Verso 5, tá vendo que Paulo fala? Que quem profetiza é superior, olha, não é o Éder que está falando, é o apóstolo Paulo que está falando, que é superior ao que fala em outras línguas. Salvos se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, se alguém fala em línguas, tudo bem, mas que tem um que interpreta o que ele falou para falar na língua das outras pessoas. Fala, ele falou isso. Para todo mundo receber a palavra de Deus e entender. Verso 6.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, Paulo fala. Depois, no outro vídeo, você vai ver que o próprio Paulo fala assim, eu falo em outras línguas mais que todos vocês. Então ele fala aqui, olha, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, ele faz uma pergunta. Se eu for ter com vocês falando em outras línguas, o que vai aproveitar isso? Se eu não falar por meio de revelação, ciência, profecias ou doutrina, se eu não falar dessa forma, ficar falando em língua, eu vou aproveitar o quê? Vai ajudar vocês em quê? Em nada. É assim que instrumentos inanimados, agora ele faz aqui uma analogia com instrumentos, né? É assim que instrumentos inanimados, com a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Como que vai reconhecer o som? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Olha só, irmãos, olha a explicação de Paulo. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, se você não dizer palavra que ninguém compreende, como se entenderá o que dizeis? Outra pergunta. E começa a lançar pergunta para a pessoa raciocinar. Porque estareis falando como se falasses ao ar. Entendeu? Então aqui Paulo, nesse primeiro ponto aqui, do verso 1 até o 9, Paulo faz aqui uma menção da língua que estava usando de uma forma errada, estava abusando do dom. Então Paulo estava aqui criticando a forma deles agirem, né, de uma forma com tato, com carinho, mas estava criticando e não estava apoiando esse abuso. Esse é 1 Coríntios 14, do verso 1 ao 9. Beleza, meus amigos, meus irmãos? Espero que eu tenha conseguido passar assim, de uma forma assim que deu para entender. Nós vimos ali um pouco no original, um pouco meio rápido, né? Não dá para analisar assim com muito, só um vídeo fica muito longo, mas nós vimos ali que essa questão aí, esse dom de línguas é o mesmo, e nós vamos ver isso mais para frente, mas é o mesmo dom de língua de Atos 2, só tem um dom de línguas. Língua estranha, nós vimos ali, não consta no original. Não consta. E agora? Nos outros vídeos a gente vai passar algumas informações e vocês vão tirar conclusões de vocês. Cada um tira as suas conclusões, tá? Espero que você tenha gostado desse simples vídeo. Deixa aí seu like e deixa aí também seu comentário. O que você acha? Língua estranha existe? Língua estranha está no original grego? Se você pegar várias bíblias, várias versões, não vai estar língua estranha, vai estar língua desconhecida ou outra língua, e assim por diante. Viu quando você começa a fazer as comparações? Então deixa aí seu comentário, o que você acha. Deixa aí seu comentário, é importante para nós essa interação, até porque o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, é um vídeo que eles vão o YouTube vai estar indicando para outras pessoas, para a gente, estamos aprendendo juntos. Ok? Então é isso aí, compartilha aí também os nossos conteúdos aí, compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais, na sua escola, na igreja, no seu trabalho, na faculdade, enfim. E por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Espero aí que você tenha entendido as colocações. Lógico, aqui não estou incentivando ninguém a sair das suas igrejas, continue lá, ou enfim, ora a Deus, Senhor, será que tem alguma coisa que eu estou entendendo, que eu não estou entendendo corretamente? Me ajuda, Senhor. Tem lá o contexto bíblico lá do irmãozinho Éder lá. Será que o que ele está falando está correto? Irmãos, nós temos que escutar todas as coisas, julgar todas as coisas, reter o que é bom, como Paulo disse. Então nós temos que analisar para ver se o que nós estamos entendendo realmente está de acordo com a Escritura dentro do seu contexto.
Ok, meus queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus estudos, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? E vamos ficando por aqui. Um abraço.